Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo. Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta onde as palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assine agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível. Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora.
Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Tá na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre, assina agora Objetivo Play. Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui para a gente iniciar aqui dentro da nossa informática em teoria, dentro da nossa matriz, falando agora sobre o assunto de Library/OpenOffice Writer, certo? Por que Library/OpenOffice? Lorival, geralmente a galera tem... querendo, né, que a gente faça matriz de LibreOffice, depois só de OpenOffice. Porém, gente, se você estudar para o LibreOffice, já vai te ajudar para o OpenOffice, beleza? Por que, Lorival? Porque o LibreOffice ele é o mais completo, ele é que está sempre em constante atualização. E além disso, as bancas utilizam o LibreOffice e não o OpenOffice. Porém, algumas bancas elas colocam em conjunto, tanto o Library como o OpenOffice. Na maioria das vezes elas botam Library e OpenOffice. Na maioria das vezes, certo? E aí o que é que você como concurseiro tem que estar esperto? Tem que estar esperto, primeiro, que eles muito difícil vão cobrar OpenOffice, é muito difícil cobrar. E se cobrar, o que vai mudar basicamente são os ícones, tá? E os recursos tem só um ou dois só que são diferentes. O resto é igual ao LibreOffice. Mas por que é assim, gente? Isso acontece porque o programa do LibreOffice e o OpenOffice é uma suíte de escritório, de software livre. Então, várias empresas começam a melhorar, a fazer um programa, a dar alguns upgrades, enfim, por aí vai. E aí passa de evolução em evolução. Provavelmente você já deve ter até visto dentro do edital BR Office. E aí o cara fica pensando, pô, e aí, BR Office não tem não, o professor só está falando de Library e OpenOffice. É porque você tem que entender que o BR Office ele passou por uma evolução. Hoje ele é o LibreOffice, certo? Então eles vão passando por constantes evoluções e aí a gente fica perdido, né? O concurseiro fica mais perdido ainda, né? De o que é certo, o que é que eu estudo, o que é que cai, o que é que não cai. Mas assim, gente, para te deixar bem tranquilo antes de a gente iniciar de fato, eu preciso te dizer isso para que você depois não fique dizendo, ah, Lorival passou 2 programas, sendo que só caiu isso ou aquilo. Porque ele pode cobrar aqui os 2, ou pode cobrar só um. Na minha opinião, o LibreOffice aparece sozinho, beleza? Na maioria das bancas eles cobram LibreOffice. Mas que para isso lá no edital, OpenOffice ou então BR Office, por mais que apareça lá, eles vão cobrar sobre o LibreOffice. Vai por mim, meu irmão. Vai por mim, beleza? E outra coisa, mesmo você estudando só pelo Library, você consegue acertar as coisas que estão lá no OpenOffice Writer, sem problema nenhum. Fechou? Então, antes de a gente iniciar, eu preciso passar essa introdução para você que você entenda o que é que nós estamos falando. A suíte de escritório LibreOffice e OpenOffice, elas são as suítes de escritório de software livre. Quer dizer, que tem algumas liberdades para executar, para disponibilizar, compartilhar e por aí vai. Então, ele é de software livre, tem ali as suas liberdades, ok? Se você prestar bem atenção aí, eu te deixei um material que tem teoria, que tem questões e que tem o gabarito, certo? Dentro desse nosso material, eu venho trazendo para você justamente sobre o LibreOffice. E claro, obviamente, também tem um pouco de BR Office. Mas vamos lá. O que é que eu quero que você entenda? O pacote de aplicativo para escritório é, sem dúvida, um dos mais úteis aplicativos que um computador pode ter instalado. E eu vou além do mais, não só útil, mas também é um dos principais que mais cai nas provas de concurso, é suíte de escritório. Independente do usuário, alguns aplicativos disponíveis em um pacote como o Microsoft Office atendem a diferentes tarefas, das mais simples até as mais complexas. A Microsoft chama o pacote Office de suíte de produtividade e tem como concorrente o LibreOffice. O atual LibreOffice é a evolução do BR Office, que já era a evolução do OpenOffice,
um projeto aberto da empresa Sun a partir do StarOffice. Eu até coloquei aqui, que confusão, né? É uma grande confusão, mas você percebe que é uma evolução da outra. E quando ele me cobra um, ele pode me pegar, ele pode trazer o outro. A verdade é essa, tá? Porque é isso que eles fazem, porque é uma evolução, gente. E as bancas já acostumaram a colocar isso. Vocês percebem até que parece que eles fazem um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eles copiam e colam as mesmas disciplinas, o mesmo edital e por aí vai. Então, basicamente, você estudando pelo Library, você está estudando pelo o OpenOffice, você estudando o OpenOffice, está estudando o Library, estudando o Library, está estudando o BROffice, porque é tudo da mesma farinha do mesmo saco, né? Como diz o outro, tá certo? Então, não se preocupe. Se você está vendo aqui os dois, é que eu estou tentando te ajudar o máximo possível, para que você saiba e entenda que se cair um, você está preparado, se cair o outro, você está preparado do mesmo jeito, beleza? Então, vamos lá. Eu até coloquei aqui, ó, os pacotes são semelhantes, possuem as mesmas teclas de atalhos, mesmo aplicativo e diferenciam entre si apenas pela licença de uso. A licença de uso determina o que pode ou não ser realizado com o aplicativo. Por exemplo, por ser software open source, que significa código aberto, diferencia do Microsoft Office, que é um software código fechado, proprietário. E aí eu trago, pessoal, os ícones que representam cada um. O ícone do Office 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016, certo? Basicamente não tem muitas alterações assim. Mas eu falei até aqui, ó, como o nosso foco é o OpenOffice e o LibreOffice Writer, então eu quero que você fique de olho neles, certo? Então, quais são esses ícones nossos aqui? Nós temos o OpenOffice, nós temos o BROffice, está aqui o ícone, e nós temos o LibreOffice, está aí o ícone de cada um. Agora, falando sobre as extensões dos programas de editores de texto. Quando a gente fala de extensão de arquivo, é como é que quando você vai salvar, qual é o tipo de extensão fica aquele arquivo, certo? Se a gente estiver falando lá no Word, é doc até a versão 2003, e depois 2007 para cima é docx. Já no OpenOffice, BROffice, LibreOffice, perceba que não muda. A extensão é ODT, tá, pessoal? A extensão é ODT. Lorival, mas já vi bancas dizendo que é ODF. E aí eu até trago, né, uma bandeirinha vermelha, porque, atenção, ODF é um formato que pode ser usado em qualquer aplicativo OpenOffice, BROffice, LibreOffice e por aí vai, tá bom, pessoal? Então, eu quero que você entenda isso. Mas, Lorival, eu já vi cair ODF. Bom, se ele estiver perguntando sobre o formato, é isso mesmo. Agora, se ele estiver perguntando qual a extensão do LibreOffice Writer e tal, aí sim você vai focar em ODT. Para você lembrar, lembra de OD texto, ou seja, o programa de texto é do Writer. Então, ODT. Todos começam com OD. OD. Todos começam assim. Viu? Fechou? Beleza, vamos continuar. E aí nós temos aqui, pessoal, o que é uma estrutura básica dos documentos. Bom, dentro da estrutura básica, o que é que eu quero que você entenda? Que quando você vai salvar um arquivo do nosso OpenOffice ou do LibreOffice, ele vai criar uma extensão chamada ODT. O negócio é, se você cria uma extensão de modelo, ele já salva com uma extensão chamada de OTT. Perceba a diferença. Aqui é ODT e o outro é OTT, que é uma extensão de modelo. Já o LibreOffice, assim como o LibreOffice, o OpenOffice também tem, eu consigo também salvar em extensões do Word. Muita gente acha que por ser o programa do Writer, né? Seu programa do Writer, ele não dá para salvar no formato do Word. E nada a ver, cara. Eu posso ter o Writer, mas eu posso, se quiser, salvar em formato do Word. Sem problema nenhum. E é justamente isso que eu mostro no material. Ele permite a gravação de arquivos no formato docx, que é usado no Word. E ele também tem exportação para o formato PDF. Lorival, por que você está dizendo exportação? Vamos lá. Eu quero que você fique muito esperto, porque isso aqui já caiu várias vezes em várias bancas de N formas e a galera cai 10, 15, 20, 30 vezes.
eu vou mostrar e provar para vocês o seguinte. Lá no Word, você pode salvar como PDF. Lá no Word, você pode salvar como PDF. No Writer, não dá para salvar como. Dá só para exportar como. Tá certo? Eu vou abrir aqui o Writer para vocês e vou provar justamente isso que eu estou acabando de dizer para você, meu amigo. Quando você vem aqui em arquivo, certo? E vem aqui na opção salvar como, beleza? Ele vai abrir aqui essa caixa de diálogo, ok? E aí, quando você clica aqui em tipo, vocês vão ver aí vários tipos de documentos, certo? Vários, inclusive do Word, ó. Inclusive do Word. E aí, eu não estou vendo PDF. Dorival, por que você não está vendo PDF? Simplesmente porque não dá para salvar como, certo? Não dá. Só dá para exportar como PDF. Inclusive, aqui no exportar, eu consigo exportar tanto como PDF como em EPUB. Fechou? Então dá para exportar como PDF e dá para exportar como EPUB. Ok, pessoal? São as duas formas que a gente pode estar exportando aí para o documento portátil, que é o do PDF. Agora falando de edição e formatação de texto, ou seja, agora vamos falar de fontes e parágrafos. Bom, as fontes, galera, são arquivos de TTF. Então toda fonte, tá? Ela tem uma extensão. Inclusive já caiu em prova também isso aqui. Quais são as extensões das fontes? Vocês sabem, pessoal, que existe vários tipos de extensões, né? Desculpa, vários tipos de nomes de letras, certo? Existem vários tipos de fontes. E essas fontes, ela tem uma extensão, certo? Porque é como é reconhecido o tipo de uma fonte. Qual é o nome da fonte? Qual é o nome da extensão das fontes? É TTF. Eu até dentro do meu documento aqui que eu trago para vocês, ó, eu pego justamente o quê? Os nomes da fonte como Liberation Serif. Perceba que até a fonte está diferente do nosso material, justamente para que você entender. Essa fonte Liberation Serif é a fonte que é padrão já do nosso Writer, certo? Quando eu abri o Writer aqui, ele já veio no tamanho 12 e já veio com a fonte Liberation Serif. É a fonte que é padrão, tá? Beleza? De qual, professor? Do LibreOffice Writer. Aí nós temos também a fonte Arial e nós temos aqui a fonte Times New Roman, certo? A Times New Roman, ela é a fonte do OpenOffice como padrão. Mas existe outras, existe a Courier New, a Verdanas. Essas aí que vocês estão vendo são as mais comuns, certo? Ao lado do nome da fonte, um número indica o tamanho da fonte, ou seja, aqui do lado nós temos o número 12 como padrão, mas existe o número 8, 9, 10, 10,5, 11, 12, 13, 14, 15 e aí por aí vai, tá? Tem vários tamanhos ali, fechou? Outra coisa bacana é que existe aí uma funcionalidade de deixar maiúsculas e minúsculas, tá certo? E é chamado de circular caixa, tá certo? Agora, o que é que cai nas provas? O circular caixa cai nas provas cobrando aí a tecla de atalho. E qual que é a tecla de atalho, professor? Shift mais F3. O que é uma formatação direta? Bom, uma formatação direta, pessoal, é o Ctrl mais M. O que é essa formatação direta? É limpar. Quando nós vamos aqui, quando nós trazemos algum texto que é vamos dizer assim, que é da internet, e eu não quero que ele funcione, tá, pessoal? Eu não quero que ele funcione, que ele traga, aliás, a formatação daquele texto. O que é que eu faço? Eu vou limpar a minha formatação, deixar bem limpinho, tá certo? Ou seja, vai ficar no padrão que é lá do programa do LibreOffice Writer, fechou? Qual que é a tecla de atalho, professor, para fazer isso? Ctrl mais M de mamãe. Fechou, pessoal? Aqui, claro, eu trago aqui alguns estilos, ou seja, que é um formato. E aí eu trago também as teclas de atalho de cada uma para que fique fácil aí o seu entendimento. Porém, logicamente, né, eu trago aqui e trago aqui abaixo para que você entenda como é que é o efeito disso.
Por exemplo, o N de negrito no LibreOffice Writer vai mostrar assim. Qual é a tecla de atalho? Ctrl mais B. O itálico, Ctrl mais I. O sublinhado, Ctrl mais U. Perceba aqui, ó, tá, pessoal? E como é que fica? Fica desse jeito o resultado, beleza? Ah, eu quero colocar o sublinhado duplo. Sublinhado duplo, Ctrl mais D, certo? Ele vai colocar um sublinhado duplo. Ah, eu quero colocar ali sobrescrito, né? Sobrescrito, o texto vai ficar aqui para cima. Subscrito, o texto vai ficar para baixo. Ou seja, a gente tem aqui como é que fica. Não temos ali de sombra, não temos ali de contorno, mas nós temos de aumentar tamanho. Ctrl, nós temos ali o colchete, Ctrl mais colchete também. Alternar ou circular a caixa, né? Shift F3, nós já aprendemos. Limpar a formatação, nós temos ali Ctrl mais M. Tranquilidade, pessoal? E claro, eu tenho trazendo aí para vocês os exemplos do que acontece com cada um. Bom, agora nós vamos falar sobre a formatação de parágrafo. Ou seja, se você pegar esse exemplo desse parágrafo que eu coloquei aqui, certo? Você percebe que ele tá, ó, não está terminando igual, então você já percebe que ele está alinhado à esquerda, que é justamente o que nós estamos mostrando. Ou seja, o estilo de parágrafo que está sendo colocado aqui é o estilo de parágrafo padrão, aquele simples, ó. E você percebe que nos alinhamentos ele fica à esquerda. Lorival, qual a diferença do LibreOffice Writer para o OpenOffice Writer? Meu irmão, olha só, cara. Olha a diferença. Você olha para cá, para cima e olha para baixo, você não está vendo quase que nada de diferente. É basicamente a mesma coisa. O que pode mudar são poucos ícones ali e alguns recursos, tá certo? Então, eu até coloco aí, ó, que é uma perca de tempo de eu fazer o material só para o LibreOffice, só para o OpenOffice, já que as coisas são as mesmas. E aí eu vou estar te fazendo tu estudar 10 vezes mais um assunto que é a mesma coisa. Você vai ficar olhando assim, meu irmão, mas isso aqui não é a mesma cor, não. O professor falou disso lá no LibreOffice, aí vai falar no OpenOffice, tá falando a mesma coisa, né? Como eu falei para vocês, pessoal, eu não tô aqui pensando só em dinheiro. Tem gente que acha que o professor tá aqui, ó, e ó que a gente ganha por estar fazendo isso daqui, tá, pessoal? Ganha muito bem. E a gente faz esses blocos bem bonitinho para vocês aqui, bem divididozinho. E aí eu poderia simplesmente dizer pro pessoal lá, olha, eu tenho que fazer de cada programa, né? Eu iria ganhar muito mais. Mas o meu pensamento não é esse. O meu pensamento é te ajudar da melhor forma possível, o mais resumido possível. Que tu ganhe tempo e aprenda de verdade, que use nos dois. É isso que eu tô querendo te mostrar aqui, tá certo? Então você tá estudando as duas coisas, mas ao mesmo tempo tá estudando uma, porque é a mesma coisa. Quase não tem diferença, não tem sentido nenhum de eu fazer duas vezes a mesma coisa. Não tem sentido nenhum, tá? Não, meu propósito não é esse. Meu propósito é te ajudar, que você entenda a informática de vez por todas e passe aí no seu concurso. Bora lá. As teclas de atalho. Existe mais teclas de atalho. Por exemplo, Ctrl A. O Ctrl A, pessoal, é para selecionar tudo, certo? É diferente lá do Word, porque lá no Word, por exemplo, é Ctrl T para selecionar tudo. Ctrl B é para deixar em negrito, que lá no Word deixaria para salvar. Sublinhado duplo, Ctrl D. Centralizar, Ctrl E, que é a mesma coisa lá no Word. Ctrl F para localizar. Ctrl H, localizar e substituir. Itálico, Ctrl I. Justificado, Ctrl J. Colocar hiperlink, Ctrl K. Certo? Alinhar texto à esquerda, vocês vão lembrar de left, ó, em inglês. Certo? Limpar a formatação. Direta, né? O Ctrl N é para criar um novo documento. Ctrl O é para abrir um documento já salvo. O Ctrl Q serve para sair do LibreOffice. Aí você vai lembrar de kit, né? Kit. O R de write. O S é que é para salvar, certo? Diferente lá do Word, o S é para sublinhar. O U aqui é que é para sublinhar, que é o underline, certo? O Ctrl Y é repetir o último comando. E por aí vai, gente. Eu trouxe para vocês aí bem bonitinho. Uma outra coisa que eu já vi cobrando em prova é sobre os tipos de espaçamentos, tá, pessoal? Quando você clica neste ícone, ele vai colocar espaçamento 1,15, 1,5 e 2. E eu posso escolher o entre linhas.
Entre linha simples, 1,15 de linha, 1,5, dupla, proporcional, no mínimo, entrelinha e fixa. São os tipos de entrelinha, entre uma linha e outra. Fechou? Outra coisa bastante legal são os caracteres não imprimíveis, tá certo? O que é esses caracteres não imprimíveis? A tecla de atalho, inclusive, Ctrl mais F10, tá bom, gente? O que é esses caracteres não imprimíveis, né? Ou alternar marcas de formatação. É o que eu mostro aqui, ó. É este íconezinho aqui que eu estou mostrando no LibreOffice e este outro ícone que eu estou mostrando no OpenOffice. Alternar marcas de formatação, Ctrl mais F10. Caracteres não imprimíveis, ou seja, Ctrl mais F10. Tranquilo, gente? Fechou? Bom, aí tem os cabeçalhos e rodapé. Cabeçalho e rodapé fica dentro de onde? Fica dentro da guia do menu, inserir. E aí dentro do menu inserir eu vou ter cabeçalho e vou ter rodapé. Isso no nosso programa do LibreOffice Writer, beleza? Já no programa do OpenOffice Writer, eu vou ter ali o cabeçalho padrão. Fechou, pessoal? Cabeçalho padrão. E aí dentro do cabeçalho, percebe que ele divide, ó, cabeçalho e rodapé. Ele divide isso daí. Fechou, pessoal? Tranquilidade? Lindo demais, né? Vamos adiante, pessoal. Vamos adiante. Aí eu tenho as colunas. As colunas é o seguinte. Eu posso dividir o meu documento de texto. Como assim, professor? Tá aqui o meu documento de texto, certo? E aí eu tenho um texto aqui escrito assim. Eu posso dividir em colunas. Ou seja, eu posso vir aqui e colocar o texto aqui em uma coluna e duas colunas. É super possível fazer isso daí. Aí aqui esse outro só tem uma coluna, tá? Aí se eu quiser eu posso fazer um que tem 3 colunas, certo? É super possível fazer isso, tá, pessoal? É super possível. E aí é justamente essas configurações de colunas que fica onde? Fica no menu formatar. Menu formatar. Nós vamos criar essas colunas, aumentar um, ou duas, ou três. Por exemplo, aqui você percebe que tem 1, 2, 3. Perceba aqui na imagem ao lado também, certo? Marcadores simbólicos e numéricos. Bom, em marcadores simbólicos e numéricos, pessoal, o que é que nós temos aqui? Dentro dos marcadores simbólicos e numéricos, nós vamos ter os tipos de marcadores, ó, uma bolinha, um Vzinho, um tique, né? Uma setinha, enfim, são os tipos de marcadores. Já no OpenOffice, ele também tem, sendo que ele abre uma janelinha aqui, ó. Ele abre uma janelinha, que aí você pode escolher o tipo de marcador, tá certo? Tem outros controles aí. Bom, essa é a parte teórica, tá, gente? Lembrando que aqui a nossa informática é em teoria, o foco principal é em teoria, mas sempre eu gosto de ver algumas questões com vocês justamente para ver se vocês estão espertos, estão ligados no que nós estamos falando, beleza? Vamos lá. A questão diz assim, ó. Considere a imagem com recorte da barra de ferramentas do Writer do LibreOffice. Beleza. Ele me mostrou esse botão aqui, ó. Assinale a funcionalidade do botão em destaque. Bom, se a gente vir aqui para o LibreOffice, tá, pessoal? Nós vamos ter aqui esse botão ali, ó. Esses 3 botõezinhos aqui, ó. Certo? Que estão em destaques. Esse daqui é chamado de localizar e substituir. Ctrl mais H. Esse daqui é verificação ortográfica. F7. Inclusive é padrãozinho, tá? Esse daqui é alternar marcas de formatação. Ou seja, Ctrl mais F10. O que ele quer saber é justamente aquele que está ali no cantinho, ó, que tem o A e o Dzinho. Ele está dizendo, é maiúsculas e minúsculas? É o localizar e substituir? É ou não é, pessoal? É o localizar e substituir. É o correção ortográfica? Não. É inserir caixa de texto? Não. É inserir caracteres especiais? Também não. Beleza? Fechou demais. No LibreOffice Writer, o atalho Alt F4 é utilizado para realizar qual ação? Bom, no início aqui do nosso bloco, nós falamos qual é a tecla de atalho para sair. Quando você aperta Ctrl mais Q de quit, certo? Porém, existe outra tecla de atalho que fecha também. E essa tecla de atalho
é chamado de Alt mais F4, beleza? E ela faz o quê? Sai do programa, fecha o programa, fecha aquela janela. Fechou? Então não é copiar, copiar é Ctrl C, selecionar tudo é Ctrl A, alinhar à esquerda é Ctrl L, verificar a ortografia é F7, e aí sobrou apenas sair do programa. Alt mais F4, ele fecha o programa, sai do programa. Próxima questão. No programa do LibreOffice Writer, qual a função é designada para colar, a opção colar especial, que se encontra no menu editar? Vamos só ver isso daí. Ó. Quando eu venho aqui no menu editar, certo? Eu vou ter várias opções e uma delas é o colar especial. No colar especial, pessoal, eu vou poder colocar colar o texto sem formatação, colar o texto especial, colar o texto com tabela, colar o texto com as setas, colar o texto com as colunas, enfim, eu consigo colar de várias maneiras. Por isso que é chamado de colar especial. A letra A diz o seguinte: inserir o conteúdo da área de transferências no arquivo, permitindo ao usuário especificar um formato para os dados inseridos. Esse comando é útil quando se quer copiar apenas um texto da internet e não a sua formatação. Poxa, a alternativa correta é letra A, linda e maravilhosa. Tá certo, pessoal? Tranquilidade. Quarta questão. No uso dos recursos de editor de texto, o Writer da suíte LibreOffice 7.3, versão em português, na faixa de opções existe um ícone que deve ser acionado com o objetivo de realizar a verificação ortográfica. Beleza? Como alternativa, esse editor também oferece a possibilidade de realizar a mesma ação por meio do acionamento de uma tecla de função específica. Gente, se ele falou tecla de função, nós temos a tecla F1, F2, F3, até F12, tá certo? Dentro do seu teclado. Então, existem essas teclas de função. Nesse contexto, o atalho de teclado e a tecla de função são respectivamente. Então, o que é que ele quer? Ele quer o atalho de teclado, ou seja, quer o ícone que representa isso daí, e quer a tecla de atalho de função que representa esse negócio. Ou seja, eu já falei para vocês que é padrão a verificação ortográfica CF7. E nós já vimos que esse botão aqui só tem duas que tem, né? Então não pode ser a letra C nem a letra B. E nós já vimos, nós já aprendemos que esse ícone aqui é localizar e substituir. Então sobrou para nós, ó, a alternativa letra A de aprovação. Bom, gente, vai ficar faltando só uma questão e aí eu deixo como desafio para você. Caso você tenha acertado, vai lá no meu Instagram e diz: professor, eu acertei aquela questão do writer que você disse e tal, aquele desafio. Me diz lá se você acertou ou não, beleza? Então, forte abraço. A gente se encontra no nosso próximo bloco. Vamos continuar falando sobre LibreOffice Writer. Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta onde as palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assine agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível. Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora. Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Tá na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre! Assina agora o Objetivo Play.
galera, beleza? Tudo bem com vocês? Lorival Kella aqui retornando pra gente continuar falando sobre de Library/Open Office Writer, que é o nosso editor de texto, suíte de escritório de software livre aberto aí para vocês, né, estudarem e tudo mais, tá certo? Bom, nesse nosso bloco, pessoal, eu vou mostrar para vocês como é que vocês conseguem, né, ou podem baixar esse programa. Para quê? Para que vocês estudem mais sobre esse programa. O bom dele é que você não precisa pagar licença, ok? Você não precisa pagar nada, ele é grátis, tudo bem? E as versões mais utilizadas atualmente do LibreOffice é a versão 7. A maioria dos concursos estão usando a versão 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 para cima, beleza? Então, antes de a gente começar esse nosso bloco, eu vou ensinar a você como é que você baixa esse programa para você estar estudando aí no dia a dia. E o melhor de tudo, além de você estar estudando, esse programa você não precisa pagar. Por exemplo, o pacote Microsoft Office, que é o Word, Excel, PowerPoint, é necessário você pagar ali. Já esse outro não precisa pagar. Fechou? Então eu vou colocar aqui para vocês, certo? O nosso LibreOffice, Português Brasil. Já eu mostro na tela para vocês, tá bom? Que é justamente o que eu quero mostrar para vocês. Vocês vão pesquisar isso daqui, pessoal, ó. Vocês vão pesquisar isso aí, ó. LibreOffice, vocês vão colocar desse jeito aí, ó. LibreOffice Português Brasil. Lorival, por que LibreOffice Português Brasil? Gente, fique esperto. Eu tenho que colocar LibreOffice Português Brasil, porque senão ele vai baixar em outras línguas. Ou seja, o LibreOffice é gigante, cara. É um excelente programa, tá bom? E aí, o primeiro programa, ó, que ele é uma organização sem fins lucrativos, inclusive nós já estudamos sobre isso, ó. LibreOffice.org é uma organização sem fins lucrativos, tá bom? E aí eu clico no LibreOffice.org e ele vem para cá. Baixar o LibreOffice 7.5.3 ou 7.4.6. Sempre eu recomendo baixar aqui esse de baixo. Por quê? Porque esse de baixo tá tudo ok, tá tudo funcionando, não é um programa de teste. Esse daqui ainda está sendo um programa de teste. Por isso que ele fala, ó, entusiastas de tecnologia, usuários avançados, esta é a sua versão. Porque aqui eles vão mostrar se tiver algum erro, algum probleminha. Então isso não é bacana, né, galera? Não é legal para nós que estamos estudando. Eu quero um programa que esteja tudo certinho. Então o que é que o senhor vai fazer? Vai baixar essa versão 7.4.6, clicar aqui em baixar. Escolha qual que é o seu sistema operacional e clica aqui em baixar, tá certo? Essa é a versão aqui mais atual, que está tudo ok, é a versão 7.4.6. Já a versão para entusiastas, né, para avançados, 7.5.3. Galera, na minha opinião, para concursos, essa daqui é excelente, beleza? Então aqui você já vai estar bem atualizado. Essa é a minha ideia aqui para você estar estudando informática. Bom, como vocês já sabem, nós temos o nosso sumáriozinho e dentro da teoria nós vamos agora falar da parte de tabelas, tá certo? Que faz parte aí também do nosso LibreOffice Writer. Então vamos começar falando de tabelas. Uma coisa que eu quero já deixar claro de cara, porque muita gente vacila demais. Quando você está pensando no Word, adicionar uma tabela, você vai lá no menu inserir, depois inserir tabela. No Word é assim. Aqui no LibreOffice, OpenOffice, BROffice, StarOffice, por aí vai, né? Aqui, galera, é diferente. Por que é diferente, professor? Porque o programa do LibreOffice e OpenOffice, eles têm um menu só para tabelas. Diferente do Word. O Word você tem que ir lá no menu inserir e depois você vai ver o nome tabela. Aqui não. Aqui eles criaram um menu só para tabela. Professor, como assim? Sério mesmo? Olha só, quero mostrar para você. Se liga aí onde eu estou apontando, ó. Tabela. Depois, inserir tabela. Inserir tabela. Ctrl mais F12. Cara, é muito massa isso daqui, né? E aí muita gente ia marcar inserir. Por quê? Porque está acostumado lá no Word, tá certo? Eu vou abrir o Word aqui só para que vocês vejam, pessoal. A diferença, né? Que muita gente com certeza iria cair nessa pegadinha, ó. Inserir tabela.
Beleza? Isso aonde? No Word. Agora, no Writer é na guia tabela. Professor, se eu for inserir, eu encontro tabela? Não, você não encontra tabela. Olha aí, ó, o que é que você encontra em inserir? Ó, outras coisas. Nada a ver com tabela. Por quê? Porque no LibreOffice e no OpenOffice existe um menu chamado tabela. E a tecla de atalho para adicionar é Ctrl mais F12. Beleza, pessoal? Tranquilidade? E aí, é justamente isso que a gente vem falando aqui para você ficar ligado nisso daí. Eu até falo, ó, no LibreOffice Writer, no OpenOffice Writer, encontraremos um menu exclusivo para trabalhar com tabelas, tá certo? No OpenOffice Writer, este menu ele é compacto, certo? Ele é compacto. Então, você pode ver, do lado esquerdo nós temos o do LibreOffice e do lado direito nós temos o do OpenOffice, beleza? Então nós temos ali as tabelinhas, a tabelinha de inserir, tabela, inserir, excluir, selecionar, tamanho, mesclar, dividir, mesclar tabela, proteger células, né, que é proteger a nossa tabela. E do lado direito nós vamos ter outras tabelazinhas bem simplesinha, bem tranquilidade dentro do nosso OpenOffice, tá certo? Uma observação importantíssima. Um texto poderá ser convertido em tabela, certo? E também uma tabela poderá ser convertida em texto. Vocês vão ver até um nome aqui chamado converter. Converter, porque eu posso transformar algo que está em texto e adicionar ele em uma tabela. Lá no Word também tem essa mesma funcionalidade. Aqui no Writer também tem essa funcionalidade. Fechou? Tranquilidade. Impressão, gente. Isso aqui é bem bacana você entender como é que funciona a impressão. Então, a impressão, para você acessar, você tem que ir na guia no menu Arquivo ou pela tecla de atalho Ctrl mais P. Agora, se você quiser visualizar a impressão, que é outra forma de você chegar até a impressão, você também pode usar a tecla de atalho Ctrl Shift O. Beleza? E aí a impressora que vai aparecer lá é a impressora sua padrão. Quando você abre ali, né, aperta a tecla de atalho Ctrl mais P, ele vai abrir essa janela abaixo aqui, que é chamado de imprimir, tá certo? E aí eu posso escolher imprimir. Eu posso escolher imprimir todas as páginas, ou apenas seleção, ou apenas as páginas específicas, tá certo? Que serão números separados com ponto e vírgula, ou poderão também ser usados somente vírgula, que indicam páginas individuais, separada também por um traço, se eu quiser uma sequência. Lorival, não entendi. Então vamos entender o seguinte. Se eu quero a página 1, 5 e 9, eu posso usar ponto e vírgula ou vírgula. Beleza? Se eu quero da página 1 até a página 9, então eu uso um traço 9. O traço significa até. O ponto e vírgula e o i significa i, certo? E aí você já mata a charada nisso aí. Quando ele estiver mostrando um traço 9, quer dizer que ele quer de 1 até a 9. Então vai imprimir a página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora se ele colocar 1,5, 1,5,9. Então ele quer a página 1, a página 5 e a página 9. Fechou? Então é assim que funciona. Isso é importante, Lorival? Importantíssimo, galera. Isso aqui, esse negócio de impressão, volta e meia cai nas provas, tá bom? O outro detalhe que eu quero mostrar para vocês é sobre esse formato aqui de agrupar, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou clicar aqui, abrir um monte de pastas. Pronto. Vou clicar em arquivo e imprimir. Beleza. Preste atenção, pessoal. Por quê? Quando eu aumento a quantidade de cópias aqui, deixa eu ver se eu toquei aqui. Pronto. Quando eu aumento a quantidade de cópias aqui, ó, vou colocar 2. Ele acaba mostrando aqui o botão agrupar. Perceba, o que é que normalmente acontece quando você vai imprimir? Ele vai imprimir primeiro a página 1, depois a página 2, depois a página 3, ou ele vai imprimir 1, 2, 3.
O que acontece é que quando você coloca mais de uma quantidade aqui, perceba aqui, ó, ele está imprimindo primeiro somente a 1, depois somente a 2, depois somente a 3. Mas eu não quero assim, eu quero que imprima logo tudo de uma vez, ou seja, a 1, a 2 e a 3, depois continue, a 1, a 2 e a 3, depois a 1, a 2 e a 3. Quando eu deixo isso daqui marcado, perceba, ele ó, vai imprimir a página 1, a página 2, a página 3. Aí ele termina e volta de novo. Página 1, página 2, página 3. Ele termina e volta de novo. E assim vai. Se eu deixo desmarcado isso daqui, ele vai imprimir somente as páginas 1, depois somente a página 2, depois somente a página 3, certo? É assim que ele vai fazer. Então, quando esse botão está marcado, ele vai imprimir todas as páginas daquele documento. Depois ele volta e começa tudo de novo. Depois ele volta e começa tudo de novo. Então, gente, fique muito esperto que já caiu questão de prova relacionado a esse botão de agrupar, que só é ativado quando eu coloco ali a quantidade de cópias, tá certo? Ou seja, eu aumento a quantidade de cópias. Então, ficar muito esperto com esse botão agrupar. Controle de quebras. O que é controle de quebras? Bom, existem vários tipos de quebras de seção, né? O que são quebras? As quebras são divisões. As quebras são divisões. E pode ser do tipo página, pode ser do tipo manual, ou pode ser do tipo quebra de seção, tá certo? As quebras de seção estão em inserir, ok? Bom, aqui quando eu abri a inserir seção, ó, ele apareceu isso daqui. Apareceu vínculo, ou seja, eu posso vincular, proteção contra escrita, ocultar, propriedades, certo? Então isso daqui é o nosso seção, é as nossas quebras. Ou eu posso clicar aqui em mais quebras para ver essas outras quebras existentes aqui dentro do nosso programa. O que eu quero deixar bem claro é o que cai na prova de concurso. O que é? A tecla de atalho. Por exemplo, Ctrl mais Enter, ele serve para colocar uma quebra de página. Shift mais Enter, ele serve para colocar uma quebra de linha. Ctrl mais Shift mais Enter, ele serve para colocar uma quebra de coluna. É isso que cai nas provas. O que é bom para nós que está estudando aí para concurso, professor? Os atalhos de teclado são iguais aos do Microsoft Word, tá certo? Já no nosso OpenOffice Writer, as opções estão no menu Inserir, certo? No menu Inserir. Depois, Quebras. E aí vocês vão ver, ó, inserir quebra de linha manual, inserir quebra de coluna, certo? Então ele vai aparecer aí. E tem o outro que é chamado de quebra manual. Tranquilidade, gente? Então esses são os nossos tipos de quebra. Professor, você está focando no quê? Estou focando na tecla de atalho, que é o que cai nas provas de concurso. Numeração de página. Bom, dentro da numeração de página, o que é que você vai encontrar? Primeiro, está disponível no menu Inserir lá no LibreOffice. E aí aparece o nome número de página. Eu quero que você fique esperto, pessoal, com o tipo de ícone que esse número de página nos representa, tá bom? Deixa eu colocar aqui novamente. Olha o ícone de número de página. É assim, tá? Olha o ícone de sumário e índice. Olha o ícone de cabeçalho e rodapé. Olha o ícone de caractere especial. Olha o ícone de hiperlink. Olha o ícone de fonte work. Por que, professor, você está mostrando o ícone? Porque geralmente é bastante cobrado os ícones também, tá? Também. Fechou? Ok, professor. Aí ele fala, combinado com o uso das seções, a numeração da página pode ser diferentemente de formatação em cada seção do documento, como no caso de um TCC. É muito utilizado dentro do TCC ali sobre as numerações de páginas. Legendas. Bom, a legenda, galera, ela fica disponível também no menu Inserir. E essa opção legenda, ela permite, por exemplo, inserir um texto que acompanhará outro elemento no documento. Pode ser um desenho, pode ser uma ilustração, pode ser uma tabela, pode ser um texto, tá certo? Então vamos imaginar o seguinte. Vai ter ali uma biografia sua mais na frente, você é com seus 70 anos, 80 anos, já passou em tudo que é concurso e tudo mais.
Aí vou mostrar. Eu, quando comecei a estudar em 1990. Aí bota a sua foto embaixo, legenda. João Fulano João, estudando em 1990. Aí em 2000, João passou no primeiro concurso. Eita, pô! Beleza? Então é uma legenda. Basicamente é isso que serve, para que serve essa legenda. Então, o que acontece é que a primeira tabela tem lá o nome de tabela 1. E aí a segunda legenda, né, vai ficar com o nome de tabela 2. E assim sucessivamente, né, pessoal? Então, é adicionado legendas. Índices. Vamos lá, vamos para os índices. Ao contrário do Word, que está lá na guia referência, que é exclusivo para trabalhar com índices, o Write possui opções de indexação, tá? Dos estilos do documento em inserir. Então, os índices ficam dentro do menu lá, dentro do inserir. Aí no menu editar, nós temos a opção de edição de elementos que já foram inseridos no documento. Por exemplo, para editar as notas e as referências bibliográficas. Os estilos estão disponíveis no exclusivo no menu estilos do LibreOffice. Professor, que menu é esse? Olha só, eu tenho aqui, vamos supor que eu tivesse um texto e eu queria dar um estilo diferente. Os estilos é para dar algo rápido, um estilo rápido e diferente. Por exemplo, o título ou para o corpo do texto. Bom, eu vou escrever um título, né? Então, título, ó. Certo? Perceba aí que eu já escrevi o quê? Deixa eu colocar aqui menor, pessoal, que eu acabei dando um menu aqui. Pronto, não fica difícil. E aí eu coloquei um título. Agora eu vou lá em estilos e vou colocar aqui como corpo do texto. Aí ele automaticamente já, ó, deixou como corpo do texto, certo? Aí, eu quero agora escrever deixa eu ver, um subtítulo. Aí ele vai lá, ó, automaticamente já foi para o meio novamente e aí é chamado de subtítulo. Olha que interessante, cara. Então, assim, eu consigo criar rapidamente estilos rapidamente diferentes. Inclusive, entre estilos, pessoal, eu consigo até criar o meu próprio estilo, tá certo? Criar o meu próprio estilo, por exemplo, é muito utilizado nas escolas isso daí, ok? Bacana. Aí ele fala, ó, os índices podem ser construídos a partir dos estilos usados na formatação do texto, ou posteriormente através da adição de itens manualmente, ok? Então, por exemplo, eu vou aqui no inserir, vem um sumário em índice, e aí eu tenho entrada de índice, é onde também está o sumário, bibliografia, certo? Então, tudo fica dentro dessa parte ali, inserir, certo? Isso aqui é o LibreOffice Write. Já no outro, no OpenOffice Write, fica lá índice e sumários. Aí tem o nome entrada, índice, sumários e entrada e bibliografia. Perceba, pessoal, que basicamente é a mesma coisa. Um é sumário e índice, o outro mudou só o quê? Índice e sumário. Por isso que eu digo, não precisa a gente fazer só do OpenOffice, depois só do LibreOffice. Como eu falei para vocês no nosso blog passado. Se fosse só para ganhar dinheiro aqui, pronto, eu dizia, ó, precisa e tal. Mas é a mesma coisa. A mesma coisa. E o que eu quero, pessoal, é que vocês tenham algo resumido, mas bem direto. Direto ao ponto, cara. Aqui é em formato teoria? É em formato teoria. Então você vai estar aprendendo aqui a teoria, certo? Foca aqui na teoria. Beleza? Fechou demais. Aí, inserção de objeto. Bom, o que é inserir num objeto? Eu posso inserir uma figura, eu posso inserir um gráfico, eu posso inserir uma caixa de texto, eu posso inserir um fontwork, que é essa fontwork é tipo Word Art lá no Word. Eu posso inserir uma anotação, que é justamente os comentários. Eu posso inserir um hiperlink. Eu posso inserir o caractere especial. E aí, Lorival, por que você colocou isso daí? Porque eu quero que você veja a diferença entre o LibreOffice e o OpenOffice. A diferença entre o LibreOffice e o OpenOffice, certo? A diferença. Olha aí, ó, os ícones. Olha os ícones, certo?
Mas basicamente é a mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Campos pré-definidos. Nós temos aí os campos pré-definidos. Eu posso colocar aqui em inserir, clicar em campos, certo? E aí eu vou ter número de página, total de página, data, já tudo pronto, tá? É pré-definidos, o nome já diz, gente. Pré-definido, é um campo pré-definido. Já tem lá, é só clicar que ele já vai ficar lá. Beleza? Campos pré-definido. A mesma coisa que tem no Writer também tem no OpenOffice. Beleza? Campos pré-definidos. Só que o nome aqui, aqui nós temos campo, ok? E aqui também nós temos campos. Ó, um é campo e o outro é campus. Nossa, que diferença. Meu Deus do céu. Caixas de texto. O LibreOffice permite a inserção de formas que contêm textos por duas opções. Ou por caixa de texto no menu inserir, e também por textos explicativos que tem dentro de formas no menu inserir. Tá certo? Então existe aqui a caixa de texto, beleza? E existe aqui a outra forma que é chamada de formas. Beleza, pessoal? No OpenOffice, eu até falo aqui, ele aparece logo essa caixa de desenho, ó. E aparece esse menu suspenso com caixa de desenho, que aí eu posso escolher setinha, linha, figuras, texto, aparece tudo logo. OpenOffice é bicho doido, né? Enfim, pessoal, é quase a mesma coisa, gente, é bem parecido. E sendo bem sincero, atualmente as bancas, elas gostam de cobrar LibreOffice e não OpenOffice. Por quê? Porque o LibreOffice tem atualização, o LibreOffice é o mais utilizado, até mesmo as pessoas que trabalham no dia a dia, que trabalham nas prefeituras, que trabalham em lugar público, né? Geralmente, servidores públicos utilizam, serviço público utiliza o LibreOffice. Fechou? É o melhor que tem, pessoal, sendo bem sincero. Então vamos lá, vamos para nossas questões para a gente estudar mais sobre esse assunto. Para que o usuário consiga inserir uma tabela no LibreOffice Writer, é preciso que ele vá ao menu. Olha aqui o que está na primeira letra. Letra A, inserir. Mas não é essa, né, pessoal? Você já aprendeu comigo que é D de Deus, tabela. Tabela. Questão 2. Ao se imprimir um texto no LibreOffice Writer, usando-se a opção seleção, o software irá. Bom, quando nós vamos imprimir um texto, como eu falei para vocês, existe a opção de eu dizer seleção. O que é seleção? É somente imprimir o que eu selecionei lá no meu texto. O texto tem 10 páginas, mas se eu selecionei só um parágrafo, ele vai imprimir só aquele parágrafo. Mas para isso, quando eu estiver imprimindo, eu tenho que marcar a opção de seleção. Fechou? Beleza. Fazendo isso, o que ele diz? Ó, letra A, imprimir o dado, o intervalo de página do documento? Não, o dado intervalo é ponto e vírgula, vírgula ou traço. Imprimir... Saúde, pessoal. Saúde, desculpa. Imprimir apenas a última página alterada do documento? Nada a ver. Imprimir todas as páginas do documento já fica por padrão isso daqui, tá? Imprimir as páginas informadas pelo usuário, quer dizer que seleção é por isso. Imprimir uma parte do documento que estiver selecionado por quem? Pelo cursor. Tá certo? Então, a alternativa correta, letra E de esperança. Questão de número 3. Assinale a opção que apresenta a opção do LibreOffice Writer, que permite salvar um documento de texto em formato PDF. A letra A, ó, salvar como PDF. Olha aí, bicho. Mas não é ela. É a letra B. Exportar como PDF. Não dá para salvar como PDF. Só dá no Writer. Só dá para salvar. Só dá para exportar como PDF. Não tem a opção de salvar como PDF. Fechou? Quarta questão. No LibreOffice Writer, o botão representado pela imagem, esse daqui, ó, tem como funcionalidade. Bom, vamos lá. Existe esse botãozinho aqui, ó. Vocês estão vendo? Tá em cima do negrito, ó. Em cima do negrito, certo? E ele serve para quê? Ele parece um pincel, correto? Parece um pincel. Então, quando eu passo a setinha do mouse em cima, ele vai mostrar, ó, clonar formatação. Clique duplo ou Ctrl. Então, basicamente, o que é isso daí? Imagina que eu quero essa mesma formatação aqui e eu quero
Clonar. Para quê? Para adicionar aqui na palavra deixou. Pronto. O que foi que eu fiz? Eu clonei a formatação. Esse é o nosso clonar, formatação. Aí ele fala, questão 4, LibreOffice Writer, o botão, blá, blá, blá. Beleza. É clonar formatação? É colar? Não, colar é uma pastinha. Alterar cor da fonte? Não, alterar a cor da fonte, ele tem um Azinho aqui e uma linhazinha aqui com a cor que está sendo colocada. A cor de destaque do caractere ou limpar a formatação. Não, limpar a formatação, ele tem tipo uma borrachazinha e um Azinho, tá bom? Então, ali ele está falando em clonar formatação, beleza? Clonar formatação, que é justamente esse nosso ícone, né? Esse nosso ícone que eu estou mostrando para vocês. O limpar, pessoal, ó, esse aqui é o limpar a formatação direto, ó, Ctrl mais M, tá certo? É como se fosse uma borrachinha. Por isso, alternativa letra A. Quinta. O LibreOffice Write 7.1 possui recursos que permitem ao usuário criar vínculo para outra parte de um documento, como também para um outro documento. Assinale a seguir o recurso destinado a criar um vínculo para outras partes do mesmo documento. Olha aí, ó. Criar um vínculo. Então, é possível criar um vínculo através do Fontwork? Não, porque Fontwork, gente, é aquelas letras artísticas. É possível criar um vínculo por caracteres especiais? Não. Quando você vai em caracteres especiais, ele aparece caracteres especiais, ou seja, umas letras diferentes. Referências cruzadas. Cara, tem tudo a ver. Referência cruzada com criar vínculo. É justamente, eu quero criar um vínculo, por exemplo. Vamos supor, eu estou falando sobre um determinado negócio, bababá, vamos lá, o professor, tal, não sei o que. Aí você, quem é esse professor? Aí, uma referência cruzada é que quando você clicar, ele vai te levar para algum lugar no mesmo documento para falar daquele professor. Então, o professor Lucas Neto, tarará, aí você fica perguntando, eita, o Lucas Neto, mas quem é esse cara? Quando você clica, ele vai lá, ele leva para uma parte, uma referência cruzada, para ele levar para uma parte do documento, mostrando quem é o Lucas Neto. Ó, o Lucas Neto nasceu em tal lugar, tal, tem tantos anos, passou em tantos concursos, babá. Então, isso é uma referência cruzada. Fechou? Tranquilidade? Então, 5 questõezinhas aí, muito boa. Terminamos aqui mais um bloco. Eu tenho certeza absoluta que você já vem aprendendo muito sobre o LibreOffice Write. Eu fiz de uma forma resumida, cara. Uma forma resumida para que você utilize isso no seu concurso, tá bom? Tamo junto, forte abraço. Eu te aguardo, nós temos ainda mais um bloco. Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta onde as palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assine agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível. Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora. Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Está na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre! Assina agora o Objetivo Play. Fala aí, minha galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Lorival Kerlon aqui. Aproveite para também me seguir já no Instagram, @prof.lorivalkerlon. Vamos lá, continuar falando sobre Library/Open Office Writer aqui dentro da nossa matriz teórica de informática, beleza? Vamos lá? Veja aí no nosso material, bem bacaninha, você já conhece, né? Sumáriozinho, com teoria e tudo mais.
Vamos verificar aqui a teoria. Bom, nesse nosso bloco, nós vamos trabalhar sobre menu e opções. Ou seja, nós vamos ver menu por menu, opção por opção, o que é que tem dentro de cada um. É obviamente que no material de vocês tem mais e mais informações, porém nós vamos ver aqui na prática. Ó, percebe que eu estou mostrando aqui, certo, pessoal? Tanto do LibreOffice Writer como também do OpenOffice Writer, ok? Como eu falei para vocês, eu vou focar mais no LibreOffice, com certeza absoluta que eu sei que é o que vai cair aí na sua prova. Fechou? Bora lá. Vamos aqui abrir aqui o LibreOffice Writer e vamos ver o menu arquivo. O que é que a gente tem dentro de arquivo? Dentro de arquivo nós vamos ver o nome novo. Dentro de novo você vai ver documento de texto. E olha só a tecla de atalho, gente. Ctrl mais N, certo? É possível também você ver os modelos do Writer. E a tecla de atalho é Ctrl Shift mais N. Para abrir é Ctrl mais O. Lembra lá, O de Open. Também nós temos os documentos recentes e o fechar. Fechar, nós já vimos que é Ctrl mais Q. Temos também os assistentes, né? Assistente de carta, de fax, de agenda, de conversor de documentos. Como também nós temos aqui os modelos. Lembra mais uma vez, Ctrl Shift N e abre os modelos. Para salvar aqui no Writer, pessoal, a tecla de atalho é Ctrl mais S. Já para salvar como, a tecla de atalho é Ctrl mais Shift mais S. Se eu quiser exportar como PDF, basta eu vir aqui na opção exportar como e escolher se eu quero PDF ou se eu quero em EPUB. Também é possível enviar esse mesmo documento já por e-mail, utilizando aí um programa de e-mail do seu computador. Também temos a visualizar impressão, que é Ctrl mais Shift mais O, o imprimir, que é Ctrl mais P, e o configurar a impressora. Além disso, existe ali sobre as propriedades do documento e também fica dentro de arquivo, tá, pessoal? Ó, arquivo, o que nós chamamos de assinaturas digitais, tá certo? Então, tudo isso nós encontramos dentro de arquivo. Olha, ó, sair do LibreOffice, Ctrl mais Q. Fechou? Tranquilidade. Então, isso está dentro de arquivo. Dentro de editar, nós vamos ter o desfazer, que é Ctrl Z, o refazer, que é Ctrl Y, e o repetir, que é Ctrl Shift mais Y, tá certo? Repetir. O que é esse repetir? É a última ação que tu fizeste. Então, supondo que tu colocou ali uma cor da letra em vermelho, caso tu queira colocar em outro lugar, não tenha feito nada, nenhuma alteração ainda, é só apertar Ctrl Shift Y, que ele aparece lá na cor vermelha. Já o cortar é Ctrl X, copiar Ctrl C, colar Ctrl V, isso aí de boas, tá? E nós temos aqui o nosso colar especial, certo? Colar especial. Selecionar tudo, Ctrl mais A, nós já vimos sobre isso aqui, selecionar tudo, Ctrl mais A, muita atenção nesse negócio. Localizar, localizar, pessoal, nós temos ali é Ctrl mais F. Localizar e substituir é Ctrl mais H. Registrar alterações é Ctrl Shift C. O que seria esse registrar alterações? Pessoal, quando nós estamos falando em registrar alterações, nós estamos falando que é parecido demais lá no Word com o controlar alterações. Ou seja, tudo que eu modificar ou que outra pessoa modificar aqui no meu documento, eu vou saber o que foi feito. Quais foram as modificações feitas neste documento. Então, registrar alterações é o mesmo lá no Word de controlar alterações. O que eu quero que você fique esperto? O local onde ele está, tá bom? Que local onde é que ele está? Menu editar, beleza? Menu editar, você vai ter o registrar alterações. Tem também anotação. Tem também referências, que aí entra as notas de rodapé, notas de fim, entrada de índice, entrada de bibliografia. Aí aqui também eu tenho uns campos, eu tenho uns vínculos, tenho uns objetos. Trocar banco de dados em modo cursor direto, tá certo? Fechou? Então esse aqui é o nosso modo editar, nosso menu editar.
Agora o menu exibir. Uma diferença que eu acho bacana, por exemplo, lá no Word você tem 5 modos de visualização, certo? O padrão lá é o layout de impressão, lá no Word. Aqui no Writer, pessoal, nós temos só 2 modos de visualização. E o padrão aqui é justamente esse daqui, ó, o normal, certo? E qual é o outro módulo? Como página da web. Enquanto lá no Word tem 5 modos de visualização, aqui no Writer nós temos apenas 2 modos de visualização. E fica onde? Dentro do exibir. Ó, exibir ou em formato normal ou em formato da web. Para quem não sabe, pessoal, tanto o Word como o Writer, dá para você criar páginas na internet aqui. Inclusive aqueles blogs antigos, né, os famosos blogs aí da vida, que só era notícia ruim, né? Aqueles blogs, era tudo feito num programa de texto. Porque é possível você salvar como navegação na web. Aí, como é que vai ficar isso na web? Era só clicar ali, como página da web. Aí tem a interface do usuário, como que ela é mostrada, tá certo? Nesse caso, da barra de ferramentas padrão. Tem as barras de ferramentas que estão sendo mostradas, que justamente nós colocamos aqui a barra de formatação. A barra de status, que fica lá na parte inferior. As réguas, por exemplo. As réguas, pessoal, se você olhar, prestar bem atenção, só tem a régua de cima. Mas se eu quiser, eu posso colocar também a régua vertical, que é essa régua aqui, que fica na lateral. Beleza? Isso fica dentro de onde? Fica dentro de exibir. Certo? Barra de rolagem. Barra de rolagem tem tanto na horizontal como na vertical. Coloquei. Pode-se também colocar grades e linhas, tá certo? Por exemplo, se eu colocar exibir grade, começa a aparecer aqui vários quadradinhos, tá certo? Não sei se está dando para vocês verem aí, mas tudo bem, tá? E aí eu tenho justamente essa forma de exibir grades ou não, enfim. E nós temos aí a marca de formatação. A marca de formatação é para mostrar os caracteres não imprimíveis. Lembra? Ctrl mais F10. Além disso, nós vamos ter figuras e gráficos, ocultar espaços em branco, registrar alterações, olha aí que interessante, anotações resolvidas, sombrear campos, nomes de campos, barra lateral, Ctrl mais F5. O que é barra lateral? Essa barra que fica aqui no canto direito, tá certo? Barra lateral. Dentro da barra lateral, vocês podem ver comigo, existem os estilos, a galeria, o navegador, ações digitados. E também, se eu quiser, eu posso colocar em tela inteira e dar um zoom, certo? O mínimo de zoom é 50, o máximo 200. Esse é o nosso menu exibir. Agora vamos para o menu inserir. No menu inserir, eu posso já de cara ver a quebra de página. A quebra de página, Ctrl mais Enter. Mas existem outras quebras, mais quebras. Por exemplo, inserir quebra de linha manual, Shift mais Enter. Inserir quebra de coluna, Ctrl Shift mais Enter. Além disso, nós vamos ter figura, gráfico. Ah, um detalhe importante. Lá no Word, fala inserir imagem. Aqui no nosso Writer, ele fala inserir figura. Cuidado para não confundir, meu amigo, tá bom? Multimídia. Multimídia tem uma galeria, né? Digitalizar, eu posso pegar uma imagem, posso colocar um áudio ou vídeo. Em objeto. Objeto eu posso colocar uma fórmula. Em formas, eu posso colocar linhas, formas simples, setas, forma de símbolos, estrelas e faixas, textos explicativos, fluxogramas. E quando eu clico aqui em seção, pessoal, ó, ele me abre essa caixa de diálogo, justamente aquela que nós já vimos dentro da nossa aula passada. Professor, isso que você está mostrando aqui, hein? Eu estou mostrando dentro de inserir, beleza? Aí eu tenho a caixa de texto, eu tenho anotação, inclusive tecla de atalho Ctrl Alt mais C. Eu vou ter quadro, eu vou ter fontwork. O que é fontwork? É aquela letra artística, parecido com o Word Art lá no Word. Legenda, lembra lá da legenda que nós já falamos. Hiperlink, Ctrl mais K. O que é hiperlink, professor? Quando eu clico no hiperlink, ele vai me levar para algum lugar fora daqui da página, mas também pode me levar para algum lugar dentro da página. Mas geralmente quando as bancas cobram isso daqui, eles cobram para levar para fora da página. Então, não sei se vocês já viram, às vezes tem um texto assim, olha, para você acessar o meu canal, clique aqui. Aí o clique aqui está em azul e sublinhado. Isso ali é um hiperlink.
Quando você clica, fica a setinha, a mãozinha, né? Para quando você clicar, ele te levar para um determinado site. Mas existe, né, pessoal? Existe aí, na verdade, não só para levar para uma página, mas ele pode servir tanto para levar para a internet, ou seja, para uma URL, como para levar para o correio, ou seja, para o e-mail, como para levar em algum lugar dentro do documento, como também para criar um novo documento. Ou seja, se você clicar ali, ele vai abrir uma nova planilha, tá certo? Então, esse é o nosso inserir hiperlink. Tem só isso, pessoal? Tem nada, tem mais, ó. Indicador, referência, caractere especial, ó. Quando eu clico em caractere especial, ó, eu posso colocar os caracteres especiais que são existentes aqui, ó. Vários caracteres especiais aqui existentes, pessoal. Olha que bacana, certo? Então isso é chamado de quê? De caractere especiais. Fechou? Tranquilidade? Beleza. Dentro de inserir tem... Acabou? Não, acabou não, meu filho. Dentro de inserir também ainda tem notas de rodapé, sumário e índice, número de página, fique atento com o ícone, os campos, né, que já são pré-prontos, né, campos pré-prontos aqui para você colocar, o cabeçalho e o rodapé, envelope e linha de assinatura. Tudo isso fica dentro do menu inserir. Agora dentro do menu formatar. Bom, menu formatar, pessoal, às vezes vão ver texto e vão ver todas as teclas de atalho. Ó. Negrito, Ctrl B, itálico, Ctrl I, sublinhado duplo, Ctrl D, sobrescrito, Ctrl Shift P, subscrito, Ctrl Shift B, aumentar tamanho, certo? Diminuir tamanho, maiúsculos, minúsculos, e olha só, circular caixa, Shift mais F3, que é justamente deixar em maiúsculo, minúsculo, certo? E versaletes, que é para ficar como se estivesse escrevendo em letras de forma. Aí eu vou ter também dentro de formatar o espaçamento. O espaçamento pode ser entre linhas de 1,5, entre linhas de 2, enfim. Posso aumentar recuo, diminuir recuo. Os alinhamentos são à esquerda Ctrl L, a centralizar Ctrl E, à direita Ctrl R, justificar Ctrl J, ou seja, dentro do formatar nós temos tudo isso aí. Aqui dentro de lista de marcadores. Quais são os marcadores, professor? Bom, existem vários tipos de marcadores, tá, pessoal? Esse daqui é o nosso marcador que tem uma bolinha, certo? Mas se você vir aqui, existem vários outros tipos. Por exemplo, se eu quiser uma setinha ao invés de uma bolinha, eu posso escolher também, beleza? Show de bola. Isso fica dentro de onde, professor? Formatar listas. Aí eu tenho o clonar formatação, o limpar formatação, e eu tenho caractere, parágrafo, marcadores de numeração, estilo de página, página de rosto, que é a nossa primeira página, anotações, transformar em colunas, ó, deixar um texto com mais colunas, colocar uma marca d'água, tá certo? Colocar aqui uma marca d'água, Lourival, no ângulo de 45 graus, transparência de 50, vou aumentar aqui a transparência, colocar 70, beleza? Show, clicar em OK. O que é isso aí, professor? É justamente, ó, a marca d'água, fica no fundo ali, ó, certo? E isso ali nós chamamos de quê, professor? Marca d'água, marca d'água. Figura, certo? Aqui é mais para a gente recortar, substituir ou, enfim, colocar um filtro. Caixa de texto e forma, quadro de objeto, âncora, para você fazer uma âncora. Disposição do texto, dispor, girar, inverter, agrupar, tudo isso está dentro de quê? De formatar. Estilos. Como eu já falei para vocês, em estilos, pessoal, vocês vão ver aqui, mas sobre um texto. Ah, eu quero deixar o texto com um título, um formato, um estilo de título. Ou então um estilo de citação, ou então com um estilo de ênfase, ou ênfase forte. Enfim, existem vários formatos de estilos. Tabela, eu já falei para vocês, se você quiser adicionar uma tabela, inserir tabela, você vai lá, olha, eu quero 3 linhas, 5 linhas e inserir uma tabela. Pronto, que eu já inseri minha tabelazinha linda e maravilhosa. É dentro do menu chamado tabela. Cuidado, tá, pessoal? Eu posso dividir células, eu posso mesclar células. Para mesclar, gente, é unir, juntar. Ó. Quero juntar essa coluna com essa outra coluna. Pronto. Eu seleciono, vou lá em tabela e clico em mesclar célula. Percebe que agora ela é uma coisa só. É uma coisa só. Diferente dessa, pessoal. Ó, quando ela chegar aqui, ela desce. Ó.
Olha aí, é diferente, ó. Eu dividi em colunas. Aqui é uma coisa só. Tá? Não para não, ó. Beleza? Formulário. Aqui é mais para você criar um formuláriozinho mesmo. Então é muito utilizado para quem cria páginas da web aqui no próprio programa. E você vai criar um formuláriozinho, bonitinho. Formulário mesmo de preenchimento de informação, de etiqueta, enfim. Um formulário você cria aqui. Pouco cobrado, diga-se de passagem nas provas, esse menu. Aí nós temos também as ferramentas. Bom, dentro de ferramentas, o que você encontra aqui? Dentro de ferramentas, pessoal, vocês vão encontrar a ortografia, a verificação de ortografia automática, o idioma, a contagem de palavras, a autocorreção, o autotexto, o censurar, o autocensura, numeração de capítulos, numeração de linhas, notas de rodapé e notas de fim, assistente de mala direta. Olha que é importante, ó, ferramentas. Isso aqui cai muito, tá, pessoal? Assistente de mala direta fica dentro de ferramentas. Ortografia cai muito também. Contagem de palavras também cai, certo? Macros também cai muito, macros. Para quem não sabe, pessoal, macro é algo automatizado. Então vamos supor que eu vou gravar uma macro para criar uma tabela. E aí toda vez que eu apertar uma tecla de atalho, ele cria a tabela. A mesmo jeito que eu criar a outra, ele cria essa mesma tabela. Ah, Lorival, não é melhor Ctrl+C, Ctrl+V? Bom, se você criar uma tecla de atalho, fica muito mais fácil. Daqui você vai, Ctrl+C, volta novamente, cola. Demora muito. A macro ele vai justamente agilizar esse trabalho, beleza? É algo que já está pronto. E aí eu posso usar em outros documentos, que o Ctrl+C, Ctrl+V só serve naquela hora. Quando eu gravo a macro, ele serve para outra vez, certo? Em outros documentos também. Tem esse detalhe importantíssimo. Janela. Janela, galera, é porque eu posso criar uma nova janela do próprio Writer, ou eu posso fechar a janela. E aí, galera, a gente já percebe que tem, ó, Ctrl+Q, Alt F4 e Ctrl+W. Todos eles fecham o nosso Writer. E ajuda, a tecla de atalho é F1 para você colocar ali como ajuda, né? Pedir ajuda do programa, beleza? Fechou então? Aqui no material de vocês, pessoal, como vocês podem ver, eu deixei bem completinho, explicadinho, ó, o que tem no Writer, o que tem no OpenOffice, o que tem no LibreOffice, o que tem no OpenOffice, menu inserir, menu formatar, eu dou algumas observações. É importante você ler o material, tá resumido, presta atenção. O material tá resumido, então por favor, gente, leia esse material. Isso aqui geralmente nos gera 50, 100 páginas só sobre isso aqui, tá? Então eu tô fazendo de forma resumida e gasta-se muito tempo para fazer isso. Justamente para que você utilize esse material resumido, mas que leia, né? Senão não adianta de nada. Menu janela, menu ajuda, enfim. E aí vamos para as questões. As questões nós vamos ver como é que isso é cobrado dentro das nossas provas de concurso. Bora lá. Questão número 1. No LibreOffice Writer, deixa eu colocar aqui na cor vermelha. No LibreOffice Writer é possível aumentar ou diminuir a distância entre parágrafos ou entre as linhas do documento em edição por meio do menu, tá? Eu quero aumentar ou diminuir essa distância. Onde eu vou? Eu vou em editar, colar especial, eu vou exibir limites do texto, eu vou em formatar disposição do texto, eu vou em inserir quebra de página, ou eu vou em formatar espaçamento. Bom, se nós viermos aqui em formatar, nós vamos ter aqui o nome espaçamento e eu vou aumentar entre um parágrafo ou outro, tá certo? Ou diminuir também, se quiser, o espaçamento entre linhas ou de recurso. Por isso, a alternativa correta é justamente a letra E de esperança. Formatar, espaçamento. 2. No LibreOffice Writer, para atribuir determinado padrão de tamanho e formato de títulos, de itens ou seções do documento, a opção disponível é, então vamos lá, no LibreOffice Writer, para atribuir determinado padrão de tamanho e formato de título, cara, olha aí, ó, de itens ou seções de um documento.
Gente, ele está falando de quê? Eu posso colocar um tamanho e um formato de título. Bom, e eu coloco isso, pessoal, por padrão, já tem lá. Ou eu posso criar o meu próprio estilo. Olha aí, professor. Ah, professor, você quer que você está falando? Porque a questão, ela foi bem, né? A redação tá horrível, né? Mas bora lá. No writer, para atribuir determinado padrão de tamanho e formato de título, de itens ou seções de um documento, a opção disponível é editar referência, estilos, título, ferramentas, estilos, editar estilos, editar título ou formatar estilo de página padrão. E aí, galera? Vocês iam de quê? Justamente, estilo, estilos, título. Porque eu até mostrei para vocês, cara. Estilos, título. Certo? Até mostrei isso para vocês. É justamente eu posso atribuir determinado padrão. E para atribuir esse determinado padrão, eu vou em estilos. Estilos. Fechou? Tranquilidade. Terceira questão. São opções disponíveis no menu Formatar Texto do LibreOffice Write 7.1, versão português. Exceto. Vamos lá. O que faz parte de formatar texto? Ele quer o que não faz parte. A questão quer o que não faz parte, exceto. Lá em formatar tem aumentar tamanho? Tem. Tem contorno? Tem. Tem justificado? Não. Não tem justificado. Tem negrito? Tem. Tem sobrescrito? Tem. Ele está querendo o exceto. Logo, a nossa alternativa correta tem que ser a letra C, porque ele quer o que não faz parte de formatar texto. Professor, e justificado fica onde? Vamos lá. Quando você vem em formatar, você vai vir aqui em texto, você vai encontrar negrito, itálico, sublinhado, simples, sublinhado duplo, taxado, sobrelinha, sobrescrito, subscrito, sombra, contorno, aumentar tamanho, diminuir tamanho, maiúsculas, minúsculas, circular caixa, iniciando com maiúscula, alternar caixa, versalete. Agora, onde é que fica os justificados, né? O justificado fica dentro de alinhar. Então, justificado fica dentro de alinhar. Aqui, ó. Show? Por isso, a alternativa correta é a letra C, porque ele não fica em formatar texto. Quarta questão. Para proteger com senha, proteger com senha um documento do Writer, o usuário deve inicialmente A. Clicar no menu ferramenta e selecionar a opção proteger documento, depois proteger campos. B. Clicar no menu ferramentas e selecionar a opção proteger documentos, depois proteger marcas páginas. C. Clicar no menu arquivo, escolher a opção salvar como e na caixa de diálogo salvar como, selecionar a opção salvar com senha na parte inferior e clicar em salvar. D. Clicar no menu arquivo e selecionar a opção salvar com senha. E letra E, pressionar as teclas de atalho. Pressionar as teclas de atalho. E aí, galera, é o seguinte. Quando você vem aqui para o LibreOffice Writer, clicar em arquivo, salvar como, vocês vão ver ali uma opção chamada salvar com senha. Quando você clica aqui, eu consigo salvar com senha esse meu documento do Writer. Inclusive, dá até para criptografar, se quiser. Tá bom? Então, showzinho. Alternativa correta, letra C. Quinta questão. Considere as seguintes ações realizadas por um usuário. 1. Criar novo documento. Aplicar alinhamento centralizado ao texto. Selecionar tudo no documento. Inserir quebra de página. Beleza. Quando realizadas no aplicativo Writer 7.1,
português do Brasil, as teclas de atalho correspondentes à estação são respectivamente, ou seja, ele quer na ordem, pessoal. Primeiro, criar novo documento. Bom, novo, você vai lembrar do cara lá do Matrix. O nome dele é como, hein? É o Neo. O Neo é o cara lá do Matrix. Não é isso? Se eu não me engano, é isso mesmo. E aí o Neo significa o quê, professor? O Neo é igual a novo, tá certo? Logo, galera, novo começa com que letra? N. E aí eu já descarto a letra A e já descarto a letra C. Sendo assim, eu sei que é Ctrl N. Aplicar alinhamento centralizado. Galera, não importa se é o Word, se é o Writer, não importa. A tecla de atalho é Ctrl mais E para centralizar. Ou seja, não é Ctrl C, porque Ctrl C é copiar. Logo, não pode ser a letra D. Matando assim a alternativa letra B de bênçãos, tá, pessoal? Se eu riscar aqui, B de bênçãos. Selecionar tudo, Ctrl mais A. E quebra de página, Ctrl mais Enter. Fechou? A alternativa, então, B de bênçãos. Bom, gente, nós vimos tudo o que você precisa saber sobre o LibreOffice Writer nas provas de concurso. Eu espero que você tenha aprendido bastante, tá? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @proflorivalkerro e também o Objetivo. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço e até uma próxima. Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta onde as palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assim agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível. Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora. Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Está na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre! Assina agora o Objetivo Play. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai
chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos, no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou, o meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas e PDFs direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,